Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Olá, boa tarde, pequeno rebanho de Deus aqui da Primeira Igreja Batista de Montemor. Graças a Deus por eu e mais um grupo de irmãos, líderes, podermos pastoreá-los. É uma alegria para nós. Parabéns pelos seus 80 anos. 80 anos para nós é uma longa vida, não é verdade? É um tempo que demora a passar, se cumpre uma missão. 80 anos está acima do tempo médio de vida de um brasileiro. Nós estamos fazendo 80 anos, mas o que nós podemos fazer e devemos continuar fazendo como Igreja de Jesus Cristo aqui neste mundo? Para que nós sejamos de fato uma igreja que obedece a Deus, precisamos observar algumas diretrizes, como por exemplo, a obediência a Ele, a obediência ao nosso Deus unicamente, a vivermos sob a regência das Escrituras Sagradas e nenhum outro tipo de leitura, literatura ou forma de condução da igreja, que seja a palavra de Deus. Precisamos entender e viver sabendo que Deus é o nosso único Senhor, que Cristo é o nosso Redentor suficiente. Ele morreu na cruz por nós, que o Espírito Santo também nos conduz pelo poder das Escrituras Sagradas. Em Cristo nós precisamos firmar definitivamente a nossa fé e também nos realizarmos plenamente na sua graça. Uma igreja, ela é uma porção temporária dos salvos aqui neste mundo decaído. Pedro diz que nós somos peregrinos aqui nesta terra, mas o mesmo Pedro diz que também nossas esperanças elas estão e elas devem estar firmadas na redenção eterna do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa viver essas esperanças. Deus os abençoe, parabéns. Que a graça do Senhor continue sempre conosco aqui neste lugar. Amém. É com muita alegria que celebramos os 80 anos da amada igreja aqui na cidade de Montemor. Aproveito para tributar a Deus a minha palavra de louvor pela existência da igreja. Dou graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Martinho Lutero, reformador do século XVI, acertadamente disse: a oração é forte muro e fortaleza da igreja, é a arma do bom cristão. O que desejamos para o que vem pela frente é uma igreja aplicada na prática da oração. A oração é o meio pelo qual Deus nos permite, em Cristo, nos envolvermos em sua obra. Ele sendo o nosso general, nosso comandante, e nós sendo seus súditos, obedientes à sua vontade. Termino minha palavra encorajando você, amada igreja, a não desistir de orar. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, disse: orai sem cessar. Sejamos um povo aplicados à oração até a volta de Cristo. Que Deus abençoe a todos da Primeira Igreja Batista de Montemor. Graça e paz do Senhor Jesus. Nesse momento, onde nossa igreja comemora 80 anos, é um momento de reflexão e também um momento de gratidão. Reflexão de como será o futuro da nossa igreja. Muitos podem pensar que está na aquisição de novos bens, novas tecnologias ou até mesmo de inovação. Mas o futuro da igreja está no seu passado. Efésios 2:20 diz: edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular.
No século XVI, onde a igreja se encontrava longe do Evangelho, ele foi resgatado pelos reformadores. E aí surgiu o slogan: Igreja Reformada, sempre se reformando. E é isso que podemos ver em nossa igreja. Uma volta ao passado, através dos ensinamentos dos seus pastores e presbíteros. Continuemos orando e agradecendo a Deus por esse grande privilégio de ser participantes da sua obra. Amados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Montemor, é com muita alegria que eu passo aqui para deixar essa pequena mensagem de gratidão a Deus pelos 80 anos que nossa igreja está comemorando nesse mês. Durante todo esse período que tive a oportunidade de participar da igreja, fui grandemente abençoado pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelos momentos de oração, por todos os momentos de ensino que a igreja me proporcionou e a minha família também. Por isso, minha oração como seminarista da Primeira Igreja Batista de Montemor é para que nesses anos que estão por vir, o Senhor continue nos abençoando com sua graça, para que sejamos uma igreja que se apega ao Evangelho, que seja fiel tanto no ensino quanto na prática daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou através de sua palavra, que também possamos nos dedicar à oração, ser uma igreja que ora por todas as necessidades, por aqueles que precisam, pela fé, por avivamento, e que o Senhor sempre esteja nos guardando e nos direcionando para que sejamos uma igreja que glorifique o Senhor acima de tudo. Essa é a minha mensagem, com muito carinho, um forte abraço. Olá, meus irmãos, graça, paz em Cristo somente. Que imenso privilégio. São 80 anos de história, 80 anos de alegrias, 80 anos de provação, 80 anos de uma história que veio para trazer graça sobre a vida de muitas pessoas. Queria falar só um pouquinho sobre a fé. A fé que o Senhor brotou no coração desde os fundadores, desde a antiguidade, desde quando olhamos para a história da igreja. Nós vemos a fé sendo trabalhada na vida dos cristãos, trabalhada na vida da nossa igreja, da nossa comunidade, do ensino da fé sobre a vida dos irmãos. Hoje eu olho para Efésios, no capítulo 3, ali no seu finalzinho, onde pôs a jactância, onde pôs a glória. O apóstolo Paulo estava mostrando sobre quando temos fé em Cristo Jesus, qual é a nossa vanglória. Não temos, é excluída, porque quando a gente olha para Abraão, e é isso ele vai falar ali a partir do capítulo 4, ele vai mostrar que Abraão, que teve a fé em Deus, ele olhava lá para frente. E hoje, através da história, nós olhamos para trás, para a obra de Cristo. Enquanto Abraão olhava para aquele Redentor que viria, nós olhamos para trás e vemos a obra de Cristo. E temos fé, como Abraão teve fé naquele que viria, nós agora temos fé pela obra daquele que veio. Então é pela fé que a gente celebra esse privilégio de termos uma comunidade que representa Cristo. E que privilégio poder estar com você, meu irmão, nessa vida, nessa família que cresce em meio às dificuldades, cresce em meio à pandemia, cresce em meio à alegria, porque nós não somos daqui.
estamos peregrinos aqui, somos peregrinos aqui. Então que a gente prossiga para o alvo, celebrando ano após ano aqueles que estão sendo acrescentados pela fé em Cristo Jesus. Deus o abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos e que vamos seguindo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e vamos celebrar.